Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de sexta-feira. Continuaremos aqui com a leitura do Manual de Professores, aqui na Escola Unicista. Sou a Bruna, mentora terapêutica. Estou aqui na escola juntamente com a Claita, com o objetivo de ser um canal de expansão de amor. Estamos estudando aqui as características dos professores de Deus. Hoje nós vamos falar sobre gentileza e alegria. Então, sejam todos bem-vindos, vão entrando aí no seu estado de presença. Deixa eu só enviar aqui para umas pessoas. E é isso, sexta-feira passada falamos sobre honestidade, deixa eu buscar aqui, ó. Falamos sobre o desenvolvimento da confiança e honestidade. Tá tudo salvo aí no feed. O Manual de Professores, ele é bem denso e profundo no entendimento. Então, nós estamos fazendo partezinhas pequenininhas para que a gente possa realmente ir integrando durante a semana tudo que a gente estuda aqui. Seja bem-vinda, Claita. Estamos aprendendo novamente. Eu já estudei o Manual de Professores com outros professores. A Claita estava até junto comigo, foi onde nós nos encontramos, mas senti no coração de estudar novamente, estar aqui compartilhando com vocês, lembrando de coisas que estão esquecidas aqui através de todo esse emaranhado do nosso ego. Às vezes nós nos esquecemos dessas características dos professores de Deus. Lembrando sempre que professor de Deus é aquele que escolhe colocar a sua vida em conexão e a serviço do Espírito Santo. É aquele que escolhe se lembrar que não é um corpo, que não é o ego, que não é essa mente. É aquele que escolhe estar aqui a serviço do Espírito Santo, para que todos se lembrem. No momento que eu escolho me lembrar, eu colaboro para que o coletivo também se lembre dessa verdade. Então, todos aqueles que se colocam à disposição para ver a verdade é um professor de Deus. Então, responda para si mesmo se você já escolheu ser um professor de Deus. E o Manual de Professores vai trazer todas essas etapas no nosso estado de consciência, de tudo aquilo que a gente vai se lembrando, dos caminhos que a gente vai transitando, até se tornar um professor avançado, um professor de Deus avançado. Estamos aqui no comecinho desse caminho, estamos nas características desse professor. Então, hoje nós vamos falar sobre a gentileza e a alegria do professor de Deus. Bem-vinda, mãe! Então, vamos lá. Vou lendo pausadamente, a gente vai conversando, sentindo, integrando, vai unindo a sua mente aí junto com a minha, para que juntos a gente aprenda muito aqui hoje. Gentileza. O dano é impossível para os professores de Deus. Já começa com essa lembrança. Na live da honestidade e da confiança, tem uma frase também que diz: o professor de Deus não tem conflitos. E agora, mais uma vez, o dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem afligi-lo, nem sofrê-lo. O dano é o resultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender, e bem cedo ao seu treinamento, que causar dano obliterar completamente a sua função na sua consciência.
fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível aprender as lições do Espírito Santo. E o professor de Deus também não pode sequer ser ouvido, a não ser por aqueles que compreendam que o dano de fato nada pode conseguir. Nenhum ganho pode ele advir. Então vamos ler mais uma vez de forma pausada e eu vou comentando. O dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem afligi-lo nem sofrê-lo. O dano é o resultado do julgamento. Já foi dito aqui no começo, nas outras lives, que o professor de Deus não julga. Porque o julgamento, ele vem da percepção. A gente coloca tudo numa caixinha de certo e de errado. E as percepções vêm através do julgamento do ego. As percepções são limitadas, elas não podem ver a verdade, porque as nossas percepções vêm de um conjunto de experiências, de crenças, de tudo aquilo que a gente acredita ser certo, ser errado, ser bom, ser mal, o que é socialmente aceito, qual que é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, o que deveria estar acontecendo comigo, o que não está acontecendo. Então, dentro das percepções, a gente entra nas comparações. A gente tem uma visão muito limitada. Então, por isso que aqui se afirma que o professor de Deus não julga. Ele fica com aquilo que é, ele fica com a visão do Espírito Santo. E a visão do Espírito Santo é trazer sempre o melhor para todos os envolvidos. A expiação é exatamente isso. A expiação acontece, o nosso ego reage, estribucha, não aceita, tem dificuldade de ficar com aquilo que é. Porém, para o Espírito Santo, tudo está certo. Tudo é ferramenta. Você ter uma vida muito boa ou você ter uma vida muito ruim é apenas uma percepção do nosso ego. Para o Espírito Santo, tudo está certo o tempo todo. Então, o professor de Deus não julga. E aqui vai falar um pouquinho o que acontece quando o professor de Deus entra em julgamento. O dano é o resultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. Quando a gente julga, quando a gente entra na culpa, antes da gente jogar a culpa no outro, a gente está jogando em si mesmo. Então, não tem como não vivenciar algum tipo de dano. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. Um veredito de culpa. Olha como é profunda essa frase. Nós já tivemos alguns exercícios do livro que a gente pratica de manhã que traz justamente esse treino. Quando a gente julga um irmão, quando a gente não consegue enxergar Cristo nele, é ali que a gente se perde. A gente se separa do amor, a gente entra em sofrimento. No exato momento que a gente está julgando aquele irmão estar separado do amor de Deus. E como a gente faz isso diariamente? É só a gente observar. Quando eu vejo uma confusão, quando eu vejo uma tragédia, quando eu vejo alguma briga, eu estou vendo isso fora de mim porque eu acredito nisso. Mas como tudo isso pode existir se Deus é unificado, se Deus é amor, se tudo que existe é a manifestação de Deus? Percebe como é contraditório, como a gente vive nessa contradição o tempo todo? A gente acessa momentos de estado de graça e de lembrança, mas rapidamente eu já vejo o outro separado de mim. Ah, porque o outro é fofoqueiro, porque o outro é desonesto, porque o outro não me respeita. Eu estou me separando, eu não estou vendo Deus no meu irmão, eu não estou vendo Cristo no outro. Então é um pensamento desonesto que gera esse dano, que gera um conflito.
É um estado de consciência, em última instância, de separação. E eu estou falando para vocês aqui, não é que eu já tenha iluminado e que eu não viva nisso. Eu falo sobre mim mesma, né? Tem momentos que eu estou enxergando o outro separado de mim. Eu não consigo ver Cristo no outro. Então, neste momento, apesar de estar disponível para ser uma professora de Deus, neste momento eu me separo de Deus. No momento que eu enxergo o conflito no outro, eu deixei de enxergar Cristo ali. Então, é um orar e vigiar extremamente profundo. Diariamente, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas notícias que a gente vê, de pessoas que participam da sua vida e de pessoas que não participam, mas que de alguma forma você está manifestando o caos fora de você. Porque tudo aquilo que eu estou vendo, que me contaram, que eu ouvi dizer, que representa o caos, também é uma parte minha, que precisa ser integrada. Então, todo pensamento desonesto virá acompanhado de um julgamento, e isso me separa de Deus. E neste momento eu vivencio esses danos. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. E é exatamente isso que acontece quando a gente entra em um conflito. Se você se lembrar da última vez que você vivenciou um conflito, aonde estava o amor? Não estava ali. A gente só conseguiu ver a separação, julgamentos, acusações. Aonde estava o amor? Então, nesse momento, demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade, sempre que o ego vence, sempre que as percepções vence. O professor de Deus, é isso que a gente encontra. No ego não existe solução. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender. E bem cedo no seu treinamento, que causar dano obliterará completamente a sua função na sua consciência. Fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível aprender as lições do Espírito Santo. E o professor de Deus também não pode sequer ser ouvido, a não ser por aqueles que compreendem que o dano de fato nada pode conseguir, nenhum ganho pode advir. Portanto, os professores de Deus são totalmente gentis. Mais uma afirmação. Os professores de Deus são totalmente gentis. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível. Para aqueles que não veem significado no dano, ela é meramente natural. Então, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em conflito, é impossível estar no estado de consciência de gentileza, porque nós estamos escolhendo a guerra em alguma instância. Quando eu não consigo ver amor no meu irmão, eu escolho me separar dele. É uma escolha. É uma escolha pela percepção, é uma escolha pelo ego. Mas no momento que eu escolho a gentileza do Espírito Santo, aí ser gentil, ser alegre, como a gente vai ver aqui, é simplesmente um estado natural. Na teoria parece fácil, na prática sabemos que é algo muito difícil. Porque nós estamos aqui nessa terceira dimensão, nós somos a manifestação desse ego, desse corpo, mas ao mesmo tempo também somos esse ser unificado. Então, como que a gente faz esse processo? A gente começa primeiro a reconhecer, inclusive a lição de hoje de manhã que a Claita fez
falou exatamente disso. Eu preciso começar a reconhecer, Espírito Santo, eu não estou conseguindo ver Cristo naquela pessoa. Eu estou com raiva, eu reconheço e integro isso em mim, para que eu possa me lembrar dessa gentileza. Eu peço auxílio desse Espírito Santo para que ele venha e me mostre a verdade. Eu sei que existe amor naquele meu irmão, mas eu não estou conseguindo ver. Ele me prejudicou, ele me agrediu, ele me atacou, fizeram fofoca sobre mim, foram injustos. Isso está doendo. Espírito Santo, o que eu faço com isso? Eu quero ver a verdade, eu quero ver amor nesse meu irmão, nessa situação. Porque essa é a verdade. Em última instância, se a gente tirar todos os conflitos, todas as crenças, todas as experiências, o que sobra? Sobra somente o amor. Quando não existir mais o corpo, quando não existir mais essa historinha de Bruna, o que vai sobrar em mim? Apenas a minha consciência. Então, tudo aquilo que é efêmero se vai. Só que neste momento que eu estou aqui vivenciando essa historinha de Bruna, tudo parece ser muito real. As coisas doem de verdade. Então, é difícil não sentir, é difícil não pensar, porque nós estamos aqui vivenciando esse ego e precisamos, ao mesmo tempo, nos lembrar que este ego é ilusório, é temporário. Então, nós vamos reconhecer. Tá difícil, não estou conseguindo, estou com raiva, estou com medo. E pede essa guiança para o Espírito Santo. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível, a gentileza. Para aqueles que não veem significado no dano, ela é meramente natural. Então, no momento que a gente vai tirando o significado dessas confusões, que a gente vai percebendo que ali é só uma manifestação egóica, a gentileza é algo natural, porque a gente está escolhendo o professor, que é o amor, que é o Espírito Santo. Que outra escolha, além dessa, pode ter significado para quem é são? Olha só, a sanidade está no amor. Quem está na guerra está insano, está louco, está perdido. Quem poderia escolher outra coisa? Quem é são poderia escolher o amor? Quem é são? Quem está nessa santidade, nessa sanidade com o Espírito Santo? E eu percebo que isso é muito real, porque quando a gente está num conflito, observa o nosso corpo, o quanto que isso dói, o quanto que a tristeza machuca, a raiva, a mágoa, o rancor. É uma autopunição muito grande, é um autoengano muito grande. A gente sofre, o corpo sofre, a gente sente. E olha a diferença do nosso corpo, do nosso sentimento, quando nós estamos no amor. Quando nós estamos num estado de graça. Você já deve ter experimentado essas duas versões, de caos e de amor. Aonde está a sanidade? Eu acredito que esteja no amor. Tudo flui, você está em paz, você está leve, nada dói, você simplesmente contempla. Tente se lembrar da última vez que você se sentiu assim. A sanidade da sua mente só pode estar no amor. No conflito, na guerra, não existe sanidade. Que outra escolha além dessa pode ter significado para quem é são? Quem escolhe o inferno quando percebe um caminho para o céu? E quem escolheria a fraqueza, que não pode deixar de vir do dano, em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderão que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Assim, unirão aos seus pensamentos
aquele que é a sua fonte, e assim a vontade deles, que sempre foi e dele próprio, é livre para ser ela mesma. Vou ler novamente essa parte. O poder dos professores de Deus, o poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderão que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus e nem do seu Criador. O professor de Deus que já está conseguindo observar o que é ego e o que é Espírito Santo, a gentileza vem de forma natural, porque ele já observou que todo esse caos, todo esse emaranhado, tudo aquilo que ele está projetando fora, todas as acusações, toda a culpa, todo o medo, não pode ter vindo de Deus. É apenas manifestações do ego. São projeções de uma mente separada de Deus. E por mais que esteja doendo, esse professor de Deus consegue perceber e ficar com aquilo que é real. Isso não tem significado para a minha consciência. É um dos primeiros exercícios que tem no livro Um Curso em Milagres. A gente começa a tirar a realidade do ego, porque a gente dá muita realidade pro ego, né? Porém, ele é ilusório em última instância. Então, o professor de Deus avançado, que já consegue fazer essa diferença do que é manifestação do ego, ele começa a ficar com aquilo que é real. Então, veio a culpa, veio o medo, veio o julgamento, veio tragédia, veio confronto, vem doença no corpo, vem tudo ali para mostrar que você é limitado, né? Que você é mortal, que as coisas acabam. Você dá realidade para tudo isso. Você fica com aquilo que é de verdade. Isso não pode ser manifestação de Deus. O mal não é manifestação de Deus. É manifestação do ego. É uma percepção do ego. Então, o professor de Deus precisa ficar com essa verdade. A gente precisa integrar isso e se lembrar a cada momento que o caos se manifestar. Me lembra um pouco também da iluminação do Buda, né? No momento que aparece o demônio que eles chamam de Mara, que aparece toda aquela projeção no momento que ele estava ali meditando. Ele olha para todas aquelas manifestações e ele fecha os olhos novamente. E ali ele se ilumina. Observa que é o mesmo movimento. O professor de Deus está inserido no caos, está olhando para todas essas manifestações, para toda a dor do corpo, para toda a raiva, para tudo aquilo que está se manifestando. Ele pode estar sendo ali apedrejado. O professor de Deus vai olhar para aquilo e vai entender que é só uma manifestação ilusória. E vai ficar com o que é real. Isso não tem significado para minha consciência, porque não vem de Deus, não vem do seu Filho único. O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderão que os seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Ponto. Assim, unirão seus pensamentos àquele que é a sua fonte. E assim, a vontade deles, que sempre foi a dele próprio, é livre para ser ela mesma. Então, no momento que a gente faz essa transição de observar o que é a manifestação do ego e ficar com aquilo que é real, a vontade do Espírito Santo está livre para se manifestar através de nós. E com isso, a gentileza se torna algo natural. É apenas uma característica que vem de um estado de consciência, percebe? O professor de Deus que atingiu essa consciência, ele não causa danos, ele não entra em conflitos, ele não julga, ele não rebate. Ele é a própria gentileza, porque é a vontade do Espírito Santo se manifestando. Ainda não cheguei nessa parte, porque em alguns momentos o ego vem na frente. Então esse é o nosso treino. Entrar em um estado de consciência
aonde eu manifeste a gentileza a todo momento, não importa o que esteja acontecendo fora de mim, não importa o que esteja se projetando ali, não importa qual seja a expiação que vem para que eu possa curar, para que eu possa limpar e me lembrar da verdade. Eu vou escolher o professor de Deus, eu vou me lembrar que o Filho único de Deus e o Criador só pode criar amor, só pode ser expansão de amor. Então, tudo que se manifesta, que me separa disso, é manifestação do ego. Então, no momento que eu não estiver conseguindo, eu vou reconhecer que não estou conseguindo e vou me lembrar da verdade. Essa é a gentileza, uma das características dos professores de Deus. E agora nós vamos ler aqui sobre a alegria. A alegria é o resultado inevitável da gentileza. Com certeza, né, gente? Porque, olha, essa parte da gentileza aqui eu achei que ia ser um textinho leve. Eu achei que ia ser fofinho, mas dá pra ver que é um texto extremamente profundo. Que passar por essa, forjar, né, esse metal em ouro, observa isso, se a gente colocar ali na nossa consciência, nós estamos sendo forjados. A gente precisa chegar nesse lugar. Então, para chegar nesse texto aqui, aonde eu não julgo mais, aonde eu tenho extremamente confiança, aonde eu manifesto somente a expansão de amor, eu vou ter que abrir mão de muita coisa do meu ego. Eu vou ter que deixar ele muito quietinho ali, apenas observando. E isso dói, porque é uma vida inteira vivendo em função do ego. Aí a gente começa a observar que o ego é um sistema de pensamento ilusório, que eu não sou esse sistema de pensamento. Comece a entregar esse sistema de pensamento para o Espírito Santo. Comece a estar disponível para ser esse canal de expansão de amor. Até que isso aconteça, muita água vai passar debaixo da ponte. É um movimento mesmo para quem tem coragem e disponibilidade. Porque se entregar para essa expansão de amor é doloroso para o ego. O amor é e sempre será. É um estado de consciência imutável, que tá ali, ele não sente nada. Quem sente é o ego. O ego resiste, o ego culpa, o ego compara, o ego tem medo. E nós somos aqui a própria manifestação desse ego. Somente em consciência estamos unificados com essa verdade. Então, para vivenciar essa gentileza, assim que a gente passa por tudo isso, nós vamos entrar em um estado de consciência de alegria. A alegria é o resultado inevitável da gentileza. Gentileza significa que o medo agora é impossível. Porque já ficou lá atrás, né? A confiança já vem em primeiro lugar, então o medo é impossível. E o que poderia vir para interferir com a alegria? As mãos abertas da gentileza estão sempre cheias. Os que são gentis não têm dor, não podem sofrer, porque não seriam alegres. O que são gentis não têm dor, não podem sofrer, porque não seriam alegres? Eles estão certos de que são amados e de que estão a salvo. A alegria vai com a gentileza, assim como o sofrimento acompanha o ataque. Olha que profunda essa frase. A alegria vai com a gentileza, assim como o sofrimento acompanha o ataque. Então, tem dois caminhos para você observar agora na sua vida. Se é a gentileza e a alegria que está se manifestando, ou se é o ataque e o sofrimento. Isso vai dizer aonde está o teu sistema de pensamento. Se está pendendo muito mais para o ego ou se você está entregando muito mais para o Espírito Santo. O que está predominando? Aqui a gente vai precisar de muito silêncio interno. Silenciar mesmo, pedir para ouvir a verdade, para ver a verdade, para entender o que está predominando em nós.
Porque se nós estamos no ataque e no sofrimento, nós não estamos chegando ali no Espírito Santo. Nós não estamos acessando esse amor. Nós não estamos deixando espaço para que ele se manifeste. Eles estão certos de que são amados e de que estão a salvo. A alegria vai com a gentileza, assim como o sofrimento acompanha o ataque. Os professores de Deus confiam nele e estão certos de que o professor de Deus vai à sua frente, assegurando que nenhum dano lhes venha a suceder. Eles mantêm as suas dádivas e seguem no seu caminho, porque a voz de Deus os dirige em todas as coisas. A alegria é a sua canção de agradecimento. E Cristo também inclina-se olhando para eles com gratidão. A sua necessidade deles é tão grande quanto a que eles têm dele. Que alegria é compartilhar o propósito da salvação. Então, o professor de Deus que está nessa alegria, ele confia. Ele consegue realmente entregar tudo ali para o Espírito Santo. E isso é complicado, né, de se colocar em prática, porque o nosso ego fica o tempo todo. E se? Você deveria ter falado tal coisa, você não deveria ter falado, e se você tivesse feito o plano A ou o plano B? É muito orar e vigiar para a gente conseguir perceber o ego se manifestando e nos tirando dessa confiança. As coisas acontecem na nossa vida e a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo, ao invés de aceitar. Ao invés de aceitar e ver o que você pode aprender com isso. O ego, ele entra das maneiras assim mais sutis para quebrar essa confiança. E sem confiança não tem honestidade, não tem gentileza e não tem esse estado de consciência na alegria. Eu vou ler novamente esse finalzinho aqui e observem vocês. Observe o que está acontecendo em volta, observe o estado de pensamento, como vocês estão sentindo, como que o corpo reage. A alegria é a sua canção de agradecimento. E Cristo também inclina-se, olhando para eles com gratidão. A sua necessidade deles é tão grande quanto a que eles têm dele. Que alegria é compartilhar o propósito da salvação. A alegria é a canção de agradecimento. A alegria é uma oração. É um estado na consciência de quem já entendeu que tudo está certo. E que a única coisa que existe é amor. E observa quando que a nossa alegria vai embora. Quando a gente entra em comparação, quando a gente entra em julgamento, quando a gente sente que foi traído, que foi ferido, que foi deixado para trás, que foi desrespeitado de alguma forma. Observa que todas essas emoções que vêm das percepções do ego rouba a nossa alegria. A alegria é uma canção de agradecimento. Ela está completamente conectada com o conhecimento divino que vem de Deus, que é a lembrança em nós. Olha, por exemplo, para um bebezinho, para uma criancinha ali até 1, 2 anos. Para ela tá tudo certo, ela não fica brava com ninguém, ela ama todo mundo, abraça todo mundo, é um estado de alegria, tem um brilho nos olhos, tem uma inocência, ela brinca com qualquer coisa, tudo está certo o tempo todo. Ali ela está conectada com esse conhecimento, com essa verdade, com esse amor. Só que no momento que aquele ego vai se formando, a criança também vai perdendo isso. Ela vai começando a ser ali a extensão do pai e da mãe, ela já vai adquirindo as crenças e as percepções do meio onde ela está inserida, e rapidamente, às vezes, ela vai perdendo essa alegria natural. Então, a alegria está conectada com o nosso estado de graça.
estado de agradecimento, onde eu reconheço que eu sou tudo, que eu tenho tudo, que eu sou um com Deus. No momento exato que eu me separo de Deus com pensamentos, né, de acusação, de culpa, seja do meu irmão, seja comigo mesma, ali a gente perde a alegria. É extremamente visível isso. No momento que eu entro em alguma confusão, que eu entro em algum julgamento, que eu me sinto atingida por alguma coisa, ali eu perdi a alegria. Faz sentido para vocês? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, que é um trecho curtinho. Ausência de defesas. Aí a generosidade e paciência eu vou deixar para a próxima sexta. Ausência de defesas. O professor de Deus aprenderam como ser simples. Eles não têm sonhos que necessitam de defesas contra a verdade. Eles não tentam fazer a si mesmos. Sua alegria vem da sua compreensão de quem os criou. E o que Deus criou necessita de defesas? O que Deus criou necessita de defesas? Responda para si mesmo. O que Deus criou é imutável. Está além do nosso ego, está além das nossas percepções. E quando a gente aprender a ficar com aquilo que é a criação de Deus, ali nós estamos em paz. Então a gente entende que a criação de Deus é imutável. Nada pode mudar a criação de Deus. Nós somos seres eternos, amorosos e imutáveis. Mais uma vez, aquele exercício que eu amo. Isso não tem significado para a minha consciência. A comparação não tem significado para a minha consciência. A raiva, o medo, a angústia, o rancor, a traição, o julgamento, nada disso tem significado para a minha consciência. E hoje eu escolho ficar com a minha consciência, com o meu estado de amor, que é imutável. Nada disso, nem a morte, pode tirar de nós esse estado eterno. A morte só tira tudo aquilo que é ilusório, que é o corpo. Mas o que é real permanece imutável. Eles não têm sonhos que necessitam de defesas contra a verdade. Eles não tentam fazer a si mesmos, Sua alegria vem da compreensão de quem os criou. E o que Deus criou necessita de defesas? Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Lentamente, o início, ele se deixa ser desenganado, porém aprende mais rápido à medida que aumenta a sua confiança. Não é o perigo que vem quando se abre, mão das defesas. É segurança, é paz, é alegria, é Deus. Olha como é importante a gente entender que nós não precisamos de defesas. Quem que precisa de defesas? O ego. Quem tem medo de morrer? O ego. Quem tem medo de ser traído, de ser desrespeitado, de não ser valorizado, de ser enganado, de ser deixado para trás, de ser esquecido? Quem tem medo? Quem em mim tá com raiva? Quem em mim está triste? Quem em mim está se sentindo separado do amor? É o ego. Então, quando eu entendo que aquilo que é real em mim é o amor, eu não preciso me defender de mais nada.
É um estado de consciência que a gente precisa integrar muito ainda para chegar. Estamos caminhando para isso. Mas esse entendimento a gente precisa integrar o mais rápido possível. Porque no momento que eu entendo que eu não preciso me defender de absolutamente nada, que tudo está certo, que a única coisa que existe é amor, a paz está ali. Como diz aqui no finalzinho, que a única coisa que fica é a segurança, é a paz, é a alegria, é Deus. Vou ler novamente. Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Por exemplo, vamos dar exemplo aí de uma pessoa que está num relacionamento onde existe muito ciúmes, muita possessividade, muito controle. O que ela está manifestando ali? O medo de perder aquela pessoa. Então, ela é ciumenta, ela fiscaliza tudo, ela olha celular, ela coloca GPS, ela tenta controlar a vida da pessoa o máximo possível para ela estar um passo à frente, para o tempo todo ela tá sabendo o que o outro tá fazendo, com quem que tá falando, aonde que foi, o que fez, o que deixou de fazer. Então, as pessoas que são extremamente ciumentas, elas vivem para começar numa prisão mental. E o medo de perder aquela pessoa faz com que ela acabe perdendo, porque ninguém consegue viver dentro de um relacionamento assim. Então, todos os mecanismos que ela usa para se proteger de ser traído, por exemplo, faz com que ela sofra, faz com que ela perda aquela pessoa. Percebe que quanto maior as defesas, maior o dano. E que a gente está tentando se defender de coisas completamente ilusórias. A gente está tentando fazer com que seja eterno algo que é efêmero, que vai acabar em algum momento. O que Deus criou necessita de defesas? É a resposta que a gente vai ter que encontrar em nós durante essa semana. Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Lentamente, no início, ele se deixa ser desenganado. Porém, aprende mais rápido à medida que aumenta a sua confiança. Então, nós vamos conseguir aprender que não precisamos de defesas à medida que a gente aumenta a nossa confiança no único Filho de Deus. À medida que a gente aumenta a nossa confiança no Espírito Santo, na criação de Deus. Quando eu aumento a minha confiança, que a única coisa que existe é amor, e eu confio nisso até o fim, ainda que aqui na minha frente esteja se manifestando as piores projeções que me levem a ter medo, comparação, raiva, dores manifestadas no meu corpo, eu vou confiar que a única coisa real e imutável é o amor. Então, à medida que eu vou aumentando essa confiança, o professor de Deus vai aprendendo. Porém, aprende mais rápido à medida que aumenta a sua confiança. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas. É a segurança, é a paz, é a alegria, é Deus. Quer ver a face de Deus? Quer ver a face de Cristo? Quer entrar nesse estado de consciência, de paz, independente da situação que você esteja vivendo? Que você consiga estar nesse estado de paz. São uma das características do professor de Deus. Nós vamos ter que passar pela confiança. E eu vejo esse momento de passar pela confiança como um mar cheio de ondas, assim. A gente com aquele barquinho
andando meio sem rumo e tendo que confiar que existe um caminho. No meio de uma tempestade, a confiança nunca vem, né, naqueles momentos fáceis. No estado de graça, a gente não precisa ter confiança, a gente já está vivenciando a confiança. Então, para quem está precisando confiar, provavelmente está passando por momentos turbulentos. E é ali que a gente precisa se manter nesse estado de confiança, para que a gente acesse esse estado de graça, para que a gente veja Deus. Esse manual dos professores é incrível, é maravilhoso. Espero que tenha feito sentido para vocês e ajudado de alguma forma. Para quem tem o livro, leia novamente, tá? Essa parte da gentileza, que não tem nada de gentileza aqui pro ego. É um texto muito profundo e difícil pro ego vivenciar, mas é um caminho. E é um caminho muito possível para a gente entrar nesse estado de paz, de confiança e de amor. Na semana que vem, nós vamos falar sobre generosidade e paciência. Né? Se a gentileza aqui já não foi fácil, imagina o texto da paciência, como que não vai ser. Mas é isso, seguimos juntos aqui, disponíveis para ser professores de Deus. Fiquem amanhã com a prática dos exercícios com a Claita. Eu espero vocês na próxima sexta-feira para a gente continuar. Escutem novamente essa live, leiam novamente o Manual dos Professores, porque é um caminho maravilhoso. De muitas pedras para o nosso ego, com certeza. Mas é o caminho único para se encontrar a paz. A paz está na correção da nossa mente, não existe outro lugar. Eu preciso me lembrar da verdade, eu preciso me lembrar que eu sou esse amor, porque a paz só está ali, em nenhum outro lugar. Um excelente finalzinho de sexta-feira aí para vocês, para mim aqui já tá tarde, e a gente se vê. Beijo, gratidão, até.